O tarifaço começou a valer hoje aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, dia 6 de agosto. E sobre isso a gente fala agora com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. A Letícia Casado nos acompanha para essa entrevista. Letícia, você que marcou aqui a entrevista para a gente, então, por gentileza, pode abrir a entrevista, pode fazer a primeira pergunta. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ministro. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre o que está sendo desenhado em relação aos produtos perecíveis, às compras públicas, que é uma área que o senhor está bem por dentro. Eu acho que seria interessante a gente detalhar um pouquinho isso. Bom, boa tarde, Letícia Casado, Leonardo Sakamoto, Carla Araújo e Diego Sarza, todos aí que nos entrevistam aqui. Bom, da UOL. Em primeiro lugar, nós, anteontem, ouvimos os empresários brasileiros e há que separar aqueles que vendem produtos perecíveis, né? Principalmente frutas, pescados, daqueles que vendem produtos não perecíveis, né? Ali, todo o debate encaminhou para os seguintes rumos. O primeiro deles é de continuar a negociação para ver se eles ainda mantêm esses produtos perecíveis nas exceções, né? Na verdade, manter frutas, café, pescados nas exceções, tendo em vista que interessa aos Estados Unidos e pode gerar inflação, a falta deles lá, que eles não têm alternativa, nem alternativa de fornecedores e nem alternativa de produção interna, né? Então, a tentativa ainda é buscar que esses produtos entrem na lista de exceção ou que a tarifa baixe, né? Ou um plano de contingência até descobrir novos mercados, né? No plano de contingência, nós temos basicamente duas alternativas. A primeira alternativa é comprar esses produtos nas compras públicas, né? Nós temos 3 grandes programas brasileiros de compras públicas, que são o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, que é aquela compra que você faz do produtor e doa nas comunidades com insegurança alimentar, no CRAS, nas entidades que trabalham com as pessoas que estejam em insegurança alimentar. E o grande dado da semana é que o Brasil saiu do mapa da fome, mas tem que trabalhar para ter estabilidade e para que isso se transforme numa política de Estado e também atingir aquelas pessoas que... Oi. Paulo, boa tarde, Sakamoto aqui, obrigado aqui pela presença. Mas vou fazer uma pergunta especificamente dentro da ideia de compras. A gente tem visto, e principalmente na questão da agricultura familiar, de pequenos produtores, a gente tem visto o pessoal bastante preocupado na região de fruticultura. Tanto na região do Vale do São Francisco, a região na própria Cacaueira, no Pará, entre outros lugares em que você tem famílias, ou pessoal, a região melífera do Piauí, que são regiões que têm uma forte presença de agricultura familiar, de pequenos produtores, que dependiam de exportação, grosso modo, para os Estados Unidos e agora estão em pânico, né? Tem algum programa imediato para ajudar esse pessoal, essas pequenas propriedades voltadas, que eram de fruta e de mel, principalmente, que são voltadas principalmente para os Estados Unidos? Vocês já estão aplicando alguma coisa nesse sentido? Não, é exatamente isso que eu estou relatando, Sakamoto. Uma das alternativas é a absorção desses produtos, né? Frutas, mel, pescados, nos programas de compras públicas. Entre eles, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar ou no Programa de Compras Institucionais, as Forças Armadas, os hospitais, institutos federais, universidades federais. Então, uma alternativa é a alternativa de absorvê-los em compras públicas. Uma outra alternativa é subsidiar, né? O governo subsidiar
que esses produtos sejam vendidos para o mercado interno, né? Isso é, para que os produtores não tenham prejuízo. Essa decisão ainda não foi tomada, né? Até porque não teria que ter plano de contingência caso não tivesse taxação e o prazo da taxação já foi vencido. Então, agora terá que ter um plano de contingência, que deve sair nas próximas semanas. Então, as políticas que estão à mesa são essas duas que eu coloquei. Ou absorve em compras públicas, ou absorve aqui no mercado interno com algum subsídio governamental. Ministro, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. O presidente Lula, o senhor acompanhou um pouquinho da fala dele hoje também, em relação a essa dificuldade de interlocução, dessa questão de que ele não vai ligar para o Trump. Eu queria saber, o plano de contingência, como o senhor está colocando aí, está sendo desenhado, vai sair porque as tarifas estão entrando em vigor, mas como é que o senhor acha que está sendo a condução política mesmo desse caso? Assim, no aspecto geral, o senhor acredita que a gente vai ter que realmente acionar esse plano de contingência, ou mesmo com essa dificuldade de interlocução que o governo está encontrando, tendo em vista que o ministro Fernando Haddad vai ter conversa semana que vem com o contraparte lá dos Estados Unidos, o vice-presidente Geraldo Alckmin também ainda está em negociação, o próprio Itamaraty. O senhor vê espaços para mais negociações? E aí, como é que o senhor tem avaliado o presidente Lula nessas negociações também, nessas falas, mas para com plano de contingência mesmo, ou porque não dá para contar que isso vai voltar atrás? Carla, eu acho que as negociações estão sendo bem conduzidas. E a prova maior do sucesso da condução é a retirada de 700 produtos da lista de tarifas. Quer dizer, entraram 700 produtos brasileiros como exceções. Isso é fruto de negociação da nossa diplomacia com a diplomacia deles, do departamento comercial deles com o nosso e dos ministérios, do Estado profundo americano com o Estado profundo brasileiro. Então, essa negociação está indo bem e eu acho que ela precisa prosseguir, porque também o governo Donald Trump está recebendo pressões internas dos Estados Unidos, do seu empresariado, do seu mercado consumidor, que vai perder muito, porque os produtos brasileiros são os melhores e mais baratos no mundo. Então, eles não têm como substituir. Como é que eles vão substituir café? Onde eles vão arrumar café? Onde é que eles vão arrumar carne tão boa quanto a carne brasileira, um mel tão orgânico quanto o nosso e os pescados nossos? Eles não têm condição. Então, o Estado brasileiro, a diplomacia brasileira, o governo brasileiro está negociando com o governo americano, diferentemente do Lula ligar para o Trump. Porque o Trump, quando ele fala que o Lula podia me ligar, ele fala, mas estão fazendo coisa errada. Quer dizer, assim, é um ensaio de uma humilhação. Humilhação essa que ele fez ao presidente da Ucrânia, ao presidente da África do Sul. Então, não tem que o presidente da República hoje ligar para o Trump, até porque o Trump colocou um elemento político partidário nesse processo e não um elemento econômico, como sempre foi, né? E então, na minha opinião, as negociações estão boas e o presidente Trump e o presidente Lula não deveriam, nesse momento, se falar, porque a diplomacia o faz e substitui uma conversa, e o presidente Lula não corre riscos, tá certo? De uma conversa mal feita com o Trump. O Trump não é das pessoas mais educadas que eu conheço, Carla. Né? E também o plano agora de contingência é os próximos passos. O próprio presidente Lula falou na entrevista aí para a Reuters que o próximo passo é apresentar o plano de contingência, já que foi debatido ontem até as 10 horas da noite. Né? O grande fato que é importante dizer é que o Brasil, nas últimas 2 décadas, a começar pelo presidente Lula lá em 2003, diversificou o seu comércio. Né? Nós tínhamos 25% do comércio com os Estados Unidos, hoje temos 12%. E dos 12, o que estão sendo taxados são 4%. Claro, a gente tem que cuidar desses 4%, porque se trata de empresas, empregos e pequenos. Né? Temos que tratar disso. Por isso que eu acho que um plano de contingência pode abraçar todos e fazer com que
não haja desemprego e prejuízo nem para as empresas, nem para os empregos e os empregados e nem para o Brasil. Agora, ministro, como é que o senhor avalia, né, essa ação, por exemplo, do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que trabalhou pelas sanções e segue trabalhando, né? Olha, eu acho que o Eduardo Bolsonaro ele deveria ser incurso no crime de traição da pátria. Esse tipo penal está lá no mesmo diploma penal dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe, que são da minha lavra. Eu até, quando propus no Parlamento Brasileiro, foram um grupo de juristas que me ajudou, o Pedro Serrano, o Lênin Streck, a Carol Proner e outros que vocês conhecem, que me ajudaram a desenhar essa proposta. Eu acho que ele deveria ser em curso nesse crime. E hoje ele tem 2 crimes que ele está praticando. O crime de traição à pátria, isso é, ele está se ligando a país estrangeiro contra o Brasil, e segundo, o crime de tentativa de obstrução da justiça, já que o Eduardo foi quem pediu ao presidente americano uma medida contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Eu acho que o parlamento devia cassar o mandato dele, por uma questão simples, já venceu a licença dele e ele é faltoso. Então ele está ausente do parlamento. Então essas 3 punições eu acho que ele deveria dar. É inadmissível o que ele está fazendo, porque ninguém constrói um mercado exportador que demora anos para construir, para uma pessoa tentar destruir tão rapidamente por uma tentativa de impedir o bom funcionamento da justiça e o julgamento que todos têm meios, digamos, jurídicos e judiciais e processuais para se defender na justiça. Agora, nunca se usou essa pressão externa, essa é uma das maiores interferências à soberania brasileira na história do Brasil. Ministro, desculpa insistir nessa pergunta, mas acho que até porque a minha pergunta ia mais no sentido de datas e de quando, do que com relação ao ser. Com relação a esses grupos que a gente conversou, esses pequenos produtores, o senhor falou assim, nas próximas semanas. Na próxima. Eu acho na que... próxima semana vai ser apresentado um plano ou já vai se começar a pagamento para esse grupo, quer dizer, compras desse grupo? Na verdade, quando você apresenta um plano, creio que saia ou essa próxima semana, já é para efetivar os negócios, né? Já é para dar uma resposta aos negócios de absorção desses produtos no mercado interno, na sociedade brasileira. Evidentemente, quando você... Por exemplo, o que eu vi ali da manga, né? A manga está sendo apanhada, né? Então, essa manga, ela tem um período curto. Ontem eu encontrei uma das diretoras da Abrafrutas e falei para ela, eu queria que você apresentasse uma proposta para o governo, né? Então, tudo isso está sendo... Porque eles também tinham expectativas, Leonardo. A expectativa desse setor era que a negociação pudesse retirá-los para a lista de exceções. Então, eles ficaram esperando esse processo. Agora, o time final está esgotando e as medidas devem vir imediatamente. Como o presidente Lula disse que ontem ficou até às 10 horas discutindo essas medidas para serem adotadas. Ministro, nessas medidas, curto e grosso, que nessas medidas que vocês discutiram ontem até 10 da noite, tem na mesa a possibilidade de subsídios para algum setor? Sem dúvida, porque o problema de você comprar todos esses produtos é o problema de logística, não é? Então, uma das possibilidades é que você subsidie a venda desses produtos e a logística fica a logística que eles já fazem dentro do mercado interno, né? Porque nós não teríamos condição de substituí-la tão rapidamente. Então, uma das hipóteses é essa. Ministro,
Só sobre o plano de contingência, a gente já sabe quanto que, pelo menos em relação a compras governamentais, qual que seria o custo estimado disso nesse momento, e se já está mapeado, qual que seria o estado mais afetado dentro dessa questão das compras governamentais? Olha, Letícia, essa classificação está sendo feita agora, até pelos produtores, né? Como eu te disse, eles estavam com a expectativa de que eles pudessem ser excepcionados, certo? Então, esse prazo está vencendo e agora eles vão quantificar esse valor, né? Os estados mais prejudicados, por exemplo, no cacau, é o Pará e a Bahia, né? No mel, é o Piauí. Nos pescados, o Rio Grande do Norte, eu quero saber um pouco de Santa Catarina, mas o Rio Grande do Norte é muito afetado na área de pescados. O sal é muito afetado no Rio Grande do Norte também. Nas frutas, basicamente, o Rio Grande do Norte, o Pernambuco e a Bahia, né? São os grandes afetados. Tem outros estados que serão afetados também. O açaí, por exemplo, a Amazônia. É o Pará, né? Que é muito afetado no açaí. São esses estados e por uma tragédia que quem é afetado é o pequeno, né? Aquela pessoa tem menos capital para fazer face a essa crise.